Revelado, o aviso surpreendente da faxineira que transformou a vida do bilionário em 3 dias. Dona Jurema, uma mulher de 50 anos, entrava todos os dias no luxuoso edifício no coração de São Paulo. Sua vida era um desfile de desafios que pareciam intermináveis, mas ela sempre se levantava, cheia de esperança, determinada a proporcionar um futuro melhor para suas 2 filhas. No pequeno apartamento na periferia, o cheiro de arroz com feijão sempre acompanhava os risos e as histórias que ela contava, um refúgio onde o amor era mais valioso do que qualquer fortuna. Naquela manhã, enquanto ela esfregava o chão da cobertura do bilionário Rafael, notou o brilho gelado dos objetos preciosos ao seu redor. Mas, ao olhar para Rafael, deitado no sofá, rodeado de luxo, percebeu que o sorriso dele não chegava aos olhos. Ele parecia perdido, sufocado pela pressão de ser perfeito. As conversas ao telefone eram sempre sobre números, reuniões e oscilações de mercado. Era como se ele estivesse preso em uma armadura de opulência, sem saber que havia um mundo lá fora repleto de simplicidade e amor. Durante a faxina, Jurema, com sua voz calma e cheia de sabedoria, decidiu puxar conversa. Comentou sobre como os pequenos momentos em família aquecem o coração, como um almoço de domingo cercado pela risada das filhas. A princípio, Rafael a olhou com indiferença, mas conforme ela falava, algo começou a se acender dentro dele. Ele ouvia atentamente, a tristeza em seu olhar começando a dar lugar a uma centelha de reflexão. Você sabe, disse Jurema, muita gente acha que ter dinheiro é tudo, mas o verdadeiro tesouro está nas lembranças que construímos com quem amamos. Jurema não tinha intenção de dar conselhos, apenas compartilhou seu mundo, e Rafael sentia seu coração disparar, como se as palavras dela ecoassem em um espaço que ele não sabia que existia. Era um resgate. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme os dias passavam, a conexão entre Jurema e Rafael se aprofundava. Ele contava sobre a pressão que sentia de seus pais, ricos, mas sempre ausentes. Dona Jurema, com sua sabedoria e graça, se tornou uma luz na escuridão dele. No entanto, a vida de Rafael estava prestes a mudar de novo. Ele se deparou com um dilema, uma crise familiar e um segredo de seu passado que estava prestes a vir à tona. Rafael sentia a batida do coração, uma insegurança que misturava medo e esperança. Aquele novo caminho que queria trilhar poderia significar liberdade, mas e se as correntes de sua antiga vida o puxassem de volta? A pergunta pairava no ar, e Jurema, com o olhar determinado, sabia que a transformação de ambos estava apenas começando. O que viria a seguir seria um embate de sentimentos, e a história deles ainda estava longe de ter um fim. A manhã seguinte trouxe um frio inusitado para São Paulo. As nuvens pesadas pareciam refletir a tensão inscrita no coração de Rafael. Ele olhou pela janela da cobertura, observando a cidade que pulsava lá embaixo como um organismo vivo, mas, naquele instante, se sentia um mero espectador, preso em suas próprias armadilhas emocionais. A conversa com Jurema tinha mexido com ele de uma forma que nunca imaginou. As palavras dela ecoavam em sua mente, como uma música que insistia em tocar em repetição. Foi então que ele tomou coragem. Durante o café da manhã, decidiu enfrentar seu pai, que sempre tão presente nas decisões da empresa e na sua vida, precisava entender o que estava acontecendo dentro dele. Mas o que deveria ser um diálogo se transformou em um duelo verbal. A tensão explodiu quando suas vozes se cruzaram, cada um defendendo sua posição com fervor. Rafael, exausto do peso das expectativas, soltou uma frase que ficou pairando no ar como um desafio: "Eu não sou você, pai. Preciso do meu espaço e de viver a minha vida." As palavras cortaram como um punhal. Para seu espanto, não houve gritos ou uma resposta agressiva. Seu pai pareceu congelar, com expressão distante, como se tivesse sido atingido em cheio.
Rafael percebeu que a batalha enraizada não estava somente entre eles, mas dentro dele mesmo, entre quem ele era e quem se esperava que fosse. Após essa tempestade emocional, Rafael decidiu que precisava ver Jurema. Ele não podia deixar que aquilo ficasse apenas entre eles, havia uma conexão e um entendimento que ele queria explorar. Quando a encontrou na cobertura, já com a rotina de trabalho iniciada, ficou a observar seu jeito de limpar e organizar, como se estivesse cuidando não só daquela casa, mas também do coração de Rafael. Ele invadiu a sala, sua voz tremendo. Jurema, eu não sei o que fazer. Eu me sinto perdido. A verdade é que o que você disse aqueles dias atrás ficou na minha cabeça. Estou preso em uma vida que não é minha, e eu. Ela virou-se para ele, os olhos dela brilhando com compreensão. Em um momento, dois mundos se encontraram. Jurema, com sua simplicidade e sabedoria, sabia que o caminho não seria fácil, mas estava disposta a ajudar. Rafael, às vezes precisamos nos perder para encontrar o que realmente importa. O que você realmente quer? Ele hesitou, a frustração facilitando o caminho às lágrimas que ameaçavam escorregar. Havia tanto que ele queria dizer, tanto que sentia. E, naquele instante, ele encontrou coragem em meio ao caos. Quero ser livre. Livre para meus próprios sonhos e desejos. Quero fazer algo que me faça feliz. E isso não é só sobre dinheiro. Jurema sorriu, seu gesto suave como um bálsamo. Ela percebeu que aquele jovem que um dia parecia perdido começava a se reencontrar. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Era sua mãe, com uma voz carregada de urgência, que ele mal ouviu por conta do barulho do próprio coração. Rafael, temos que conversar, é sobre seu pai. O que está acontecendo não é só entre vocês. Há algo que precisamos revelar a você. As palavras dela ecoaram na cabeça dele, transformando a esperança que estava começando a solidificar em um mar de incertezas. O que mais poderia estar enterrado naquela família? Assim, a disputa por liberdade descoberta se tornava ainda mais complexa. E a pergunta que ficou no ar era, estaria Rafael pronto para enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também o futuro que doía até agora? A voz da mãe de Rafael ecoou em seus ouvidos enquanto ele tentava processar o que acabará de ouvir. Há algo que precisamos revelar a você. As palavras a cada segundo se tornavam mais pesadas, como se fossem grilhões que atingiam seu coração. Ele olhou para Jurema, que ainda o observava, seus olhos refletindo preocupação e empatia. Rafael respirou fundo, tentando reunir a coragem que lhe faltava. Jurema, eu preciso ir, disse ele, mas a voz tremia. Ela sentiu, entendendo a gravidade da situação. Com um gesto tranquilizador, ela lhe tocou o braço e, por um momento, o mundo ao redor dele desapareceu. O toque era simples, mas repleto de significado. Rafael sentiu uma onda de confiança, como se Jurema estivesse dizendo que ele não estava sozinho nessa jornada. Ao chegar à casa dos pais, o ar parecia denso, carregado de segredos. A imagem do pai que sempre admirou agora estava turvada pelo desconhecido. Ele viu sua mãe na sala, seu rosto pálido e olhos marejados. Era notável que algo a consumia, e isso o deixava ainda mais inquieto. Mãe, começou ele, mas ela o interrompeu. Rafael, meu filho, há muitas coisas que você não sabe, coisas sobre o seu pai, sobre nós. Não podemos mais esconder isso. Sua voz era uma mescla de desespero e amor. Rafael se sentou, o coração pulsando como um tambor de guerra. Preciso saber, pensou. O que poderia ser tão importante a ponto de revirar tudo? A luz do dia entrava pela janela, mas a atmosfera estava nublada. Ele olhou para a porta que levava ao escritório do pai. A sala que antes era um refúgio agora parecia um campo de batalha. O que está acontecendo? Perguntou, sentindo-se mais ansioso a cada segundo. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. A mãe pareceu hesitar, procurando as palavras. Rafael franziu a testa, perguntas começavam a se formar em sua mente. Ele lembrou-se das pequenas coisas que sempre o incomodaram, detalhes que nunca conseguiram se encaixar. Finalmente, a mãe falou. Há anos, seu pai fez escolhas que afetaram nossa família de maneiras que você nunca conseguiu compreender.
Você lembrará de quando nós mudamos? Na verdade, foi para nos afastar de um problema. Um problema muito maior do que dinheiro. O coração de Rafael disparou. Ele sentia como se estivesse flutuando em um mar de revelações ainda não compreendidas. E se tudo o que ele conhecia estivesse prestes a desmoronar? O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu quase como um sussurro. Ela respirou fundo antes de continuar. Seu pai tem um passado, Rafael. Um passado que envolve outros negócios, pessoas que não devem ser envolvidas. Ele foi obrigado a mudar, e sua voz falhou. Se você soubesse, talvez você o entenderia melhor. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Rafael olhou fixamente para a mesa, como se ali pudesse encontrar algumas respostas. O legado familiar, aquele a que sempre se apegou, agora se tornava um emaranhado de mentiras. E por que você não me contou antes? Sua voz estava cheia de desespero. Porque eu não queria que você carregasse esse peso. Ela respondeu, as lágrimas escorrendo. Nós tentamos proteger você, mas agora tudo mudou. Um silêncio pesado invadiu o ambiente, e Rafael sentiu como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem fora do lugar. Ele se levantou abruptamente, a necessidade de saber o que seu pai tinha a dizer o consumia. Eu preciso falar com ele. Preciso entender a verdade. A mãe o olhou, incrédula. Mas antes que ela pudesse protestar, Rafael saiu, decidido. Ele não sabia onde essa conversa o levaria, mas algo dentro dele tinha mudado. Ele estava pronto para enfrentar o que quer que fosse, mesmo que a verdade machucasse. Ao abrir a porta do escritório do pai, um novo conflito se desenrolava diante dele, uma batalha não apenas entre pai e filho, mas entre o passado e o futuro. O que Rafael descobriria em seguida mudaria para sempre o curso de suas decisões e sua relação com Jurema. E no fundo de seu coração, ele sabia que não havia como voltar atrás. O destino o aguardava, e a única certeza era que as respostas que buscava o deixariam à beira de um novo precipício. Estaria ele preparado para saltar? Quando Rafael empurrou a porta do escritório de seu pai, o cheiro de madeira polida e couro envelhecido invadiu suas narinas, mas em vez de reconfortá-lo, trouxe à tona uma sensação de opressão. O ambiente que antes significava segurança agora estava repleto de uma tensão difícil de ignorar. O pai estava ali, sozinho, olhando pela janela, absorto em seus pensamentos. O sol projetava sombras longas e frias no chão. Pai! Chamou Rafael, a voz ecoando vazia na sala. Seu pai virou-se lentamente, como se tivesse sido puxado de um sonho, e ao ver Rafael, uma sombra de surpresa cruzou seu rosto. Aquela expressão, entre o alívio e o desgaste, fez o coração de Rafael disparar. Rafael, começou seu pai, a voz hesitante, quase como se estivesse se preparando para uma luta. Eu não esperava que você viesse aqui. Precisamos conversar, afirmou Rafael, tentando manter a firmeza na voz, embora seu coração estivesse palpitação. Ele jamais tinha se sentido tão distante de uma pessoa que sempre foi seu referencial. Conversar? Seu pai questionou, fechando a distância entre eles. Sobre o quê? Acordos de negócios. O que você espera ouvir? Não é sobre negócios. É sobre você. É sobre tudo que minha mãe disse. Rafael sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas se manteve firme. Sobre o seu passado e as decisões que mudaram nossas vidas. O pai abrandou a expressão e, em um traço de coragem, ergueu as mãos, pedindo silêncio. Eu gostaria de poder te contar, mas... A voz dele se quebrou. Alguns segredos foram guardados para te proteger. Rafael se aproximou, sua voz agora mais suave, mais segura. Estou cansado de segredos, pai. Preciso saber a verdade. O que você fez? O que nos levou a deixar tudo para trás? O silêncio se espalhou entre eles como fumaça, carregado de emoções não ditas e memórias sufocadas. Finalmente, o pai respirou fundo e respondeu. Havia pessoas perigosas envolvidas, e eu cometi erros. Decisões que me colocaram em um caminho sombrio. Para manter você e sua mãe seguros, precisei mudar de vida. Mas que tipo de pessoas, pai?
Perguntou Rafael, o medo começando a substituir o desejo de saber. Isso me envolve de alguma forma, seu pai hesitou, o olhar perdido. Ele parecia um homem de peso sobre os ombros, e Rafael sentiu pena dele, mas a dúvida estava mais forte. Olha, eu não posso explicar tudo agora. Há muito em jogo, e se o passado voltar a nos assombrar, você deve estar preparado. As palavras do pai pairaram no ar, pesadas como chumbo. Rafael manteve o olhar fixo no homem que sempre admirou, agora quase um estranho. Eu preciso saber se isso afetará a Jurema também. A preocupação quase o sufocava. Ela não merece entrar no meio disso. Eu não posso te prometer nada, filho. A verdade é complicadíssima e pode colocar pessoas em risco. O pai fez uma pausa, parecendo pesar as palavras. Mas se você ama Jurema, você precisa estar pronto para protegê-la. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele estava no meio de um tornado emocional, entre o desejo de proteger a pessoa que amava e a urgência de saber mais. Um conflito interno que não parecia ter um fim próximo. O que você está me dizendo é que talvez eu tenha que escolher entre a verdade e minha vida, ou a vida de Jurema. Sua voz estava cortante, mas ele sabia que precisava escutar aquilo. É uma possibilidade que não podemos ignorar. Aquelas palavras reverberaram como uma bomba dentro dele. Rafael sentia que seus pés estavam afundando no chão, uma realidade tão cruel. O peso da responsabilidade escorregava pelos seus ombros. Eu farei o que for preciso para proteger aqueles que amo. Ele se virou, preparado para sair. O primeiro passo estava dado, mas dentro do peito, uma brasa de dúvida se acendeu. Rafael sabia que seria uma jornada arriscada. Mas decididamente, aquilo não iria desmoronar sua determinação. Um último olhar para trás, e ele se questionou, o que mais poderia estar escondido nas sombras do passado daquela família? Ao sair, uma pergunta pairou em sua mente, até onde você iria para proteger quem ama? Ao olhar pela janela, observou o mundo exterior, que parecia mais sombrio, e percebeu que a verdade talvez fosse ainda mais aterrorizante do que imaginava. Tudo estava prestes a mudar, mas ele precisava tomar uma decisão e rápido. O eco de um novo desafio se formou no horizonte. Qual seria a próxima jogada dele? Após sair do escritório do pai, Rafael sentiu o mundo ao seu redor girar como um carrossel descontrolado. O sol ainda brilhava lá fora, mas sua luz parecia uma mentira. Ele finalmente tinha entre seus dedos a ponta do novelo que poderia desfiar todos os segredos familiares, mas o medo do que encontraria o congelava. Assim que chegou à esquina da rua, avistou Jurema sentada em um banco, os cabelos ao vento, como se estivesse esperando por ele desde sempre. O sorriso dela era como um farol, uma promessa de dias melhores, mas a angústia de Rafael crescia à medida que ele se aproximava. Oi, amor! Ela exclamou, levantando-se com a energia contagiante que sempre a caracterizou. O abraço apertado que ele recebeu fez seu coração se aquecer, ainda que por um momento. Mas logo a dúvida retornou, implacável. Jurema, precisamos conversar. As palavras soaram pesadas, quase como se ele estivesse carregando um fardo. A expressão da jovem rapidamente se transformou, o sorriso dando lugar à preocupação. O que aconteceu? Você está pálido, Rafael. As palavras dela, tão simples, cortaram como uma faca. Ele tinha certeza de que estava prestes a arrastá-la para um furacão de incertezas. É sobre meu pai. Tem coisas que ele escondeu de mim, coisas que podem nos afetar. Ele hesitou, sentindo o peso da responsabilidade. Eu não quero que você corra riscos. Jurema franziu o senho, uma mistura de alarme e determinação aparecendo em seus olhos. Rafael, se for algo que pode nos afetar, eu quero saber. Não quero que você enfrente isso sozinho. Prometemos um ao outro que iríamos sempre falar sobre tudo, não foi? A força dela o impressionava. Era exatamente esse tipo de conexão que o mantinha firme em meio ao caos. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentiu aliviado e petrificado. O desejo de proteger Jurema batalhava com a necessidade de ser honesto. Eu só, não sei onde isso tudo vai dar. Ele se afastou um pouco, encarando a rua vazia à sua frente.
O passado do meu pai pode voltar a nos assombrar, e não sei se estou pronto para isso. Ela segurou suas mãos, deixando seus olhares se encontrarem. Às vezes, a verdade é a única forma de libertação. Jurema disse, a voz firme, mas suave. Você precisa enfrentá-la, mesmo que doa. Rafael respirou fundo, sentindo o tremor de sua coragem começar a ressurgir. O desejo de abrir seu coração a ela se misturava com o pavor do que estava por vir. Era um dilema tão profundo que o fazia desejar voltar a um tempo em que tudo era simples e tranquilo. Eu ouvirei o que você tem a dizer, e estaremos juntos nessa, não importa o que aconteça. Disse Jurema, com a confiança típica dela. Rafael sorriu fraco, admirando a força dela, mas a dúvida ainda o consumia. O que aconteceria se a verdade se revelasse mais devastadora do que poderiam imaginar? E se a vida deles mudasse para sempre? Vou contar tudo, mas precisamos ser cuidadosos. Eu não sei quem está nessa história sombria, e o que eles podem querer. Ele parou, lembrando-se das palavras do pai. Se houvesse pessoas perigosas, ele tinha que proteger Jurema. Um tremor atravessou seu corpo. Ela não merecia ser arrastada para essa guerra. Mas a decisão estava sendo forjada no íntimo dele. Rafael, por favor. Jurema o puxou para mais perto. A verdade pode ser assustadora, mas você não precisa enfrentar isso sozinho. Você tem razão. Ele assentiu, uma centelha de esperança começando a brilhar. Juntos, eles desbravariam essa escuridão. Mas, antes que pudesse formular um plano, um grito repentino irrompeu pela rua, cortando o ar como uma faca. Rafael virou-se rapidamente, reconhecendo a voz que não esperava ouvir. Era sua irmã, Ana, a expressão dela aterrorizada. Rafael! O que você fez? Eles já estão vindo, a adrenalina disparou em seu corpo. O alerta soava como um sineto. A realidade estava prestes a desmoronar ao redor deles. O que exatamente Ana sabia? O que estava prestes a acontecer? Com o coração acelerado, Rafael segurou a mão de Jurema, os dois sem saber o que o futuro reservava. Mas um fato era certo: o passado deles estava prestes a se chocar com o presente, e a verdade começaria a se desenrolar de maneira fulminante. Até onde a coragem de Rafael os levaria? Rafael ficou paralisado ao ouvir o grito de Ana. A expressão aterrorizada da irmã era um retrato vívido do medo que começava a se espalhar por todo o seu corpo. A mão de Jurema ainda estava entrelaçada com a dele, e ele percebeu que seu coração estava prestes a explodir de uma mistura de angústia e desespero. O que você quer dizer com eles já estão vindo? Ele conseguiu perguntar, a voz tensa, quase um sussurro. Ana se aproximou, ofegante, quase sem fôlego. Os cabelos dela estavam bagunçados, e seus olhos brilhavam com um medo que Rafael nunca tivesse visto antes. Eu ouvi algumas coisas. Conversei com a faxineira do papai, e ela falou que tem gente, pessoas do passado dele, que podem ter se machucado, ou pior. As palavras saíram rápidas, uma avalanche. Jurema segurou a mão de Rafael um pouco mais forte, a expressão dela transbordava uma mistura de preocupação e apoio incondicional. Ele sentiu que precisava se acalmar, mas era como se a realidade tivesse se transformado em um pesadelo. Por que você não me contou antes? Ana parecia lançar os olhos de uma maneira que o fazia se sentir culpado. Eles estão aqui, e podem querer se vingar. As palavras de Ana ecoaram em sua mente, uma ameaça que se desenrolava como um rolo de filme sombrio. O que os homens do passado de seu pai queriam? E o que fazer com essa informação? Cada vez mais, Rafael sentia que um abismo de responsabilidade se abria sob seus pés, prestes a engoli-lo. Calma, Ana. Jurema interveio, colocando uma mão no ombro da irmã de Rafael. Precisamos pensar. Onde você os viu? O que mais você sabe? Rafael a observou, admirando a forma como Jurema mantinha calma em meio ao caos, um porto seguro em uma tempestade. Ele, por outro lado, só conseguia sentir o pânico crescer dentro dele. Eles estavam na esquina, em frente à casa, discutindo. Eu não deveria ter ficado ouvindo, mas escutei o nome do papai entre eles. Ana hesitou, os olhos arregalados.
Eles disseram que estavam voltando e que as coisas estavam apenas começando. O pânico tomou conta dele. Como poderia proteger Jurema e Ana de algo que mal entendia? A verdade tinha se revelado um fardo antes que os segredos fossem totalmente desvelados. Ele precisava agir rápido. Temos que ir para casa, disse Rafael, determinado a seguir um plano mesmo sem saber qual seria. Precisamos ficar juntos. E precisamos de um lugar seguro. Mas enquanto falava, notou que as vozes da rua se tornavam mais audíveis. As sombras e os rostos de estranhos começaram a se formar, uma presença ameaçadora se aproximando. Ele sentiu o sangue gelar nas veias. Rafael, veja! Jurema apontou para a esquina, e seu olhar se fixou em uma figura familiar, mas agora carregava um peso diferente. Era seu pai, com um grupo de homens em volta. A postura deles era rígida, os rostos fechados em determinação. O que ele está fazendo com essas pessoas? Ana sussurrou, com medo. A respiração de Rafael ficou presa na garganta. Ele não só tinha medo do que presenciava, mas também do que seu pai poderia estar escondendo, ou o que aqueles homens poderiam fazer. Era o momento de se decidir, aquele instante em que a coragem ou a covardia definiriam seu destino. Precisamos ir, agora! Exclamou Rafael, puxando Jurema e Ana. O impulso de correr se mesclava com a vontade de confrontar. Mas naquele instante, os olhares se cruzaram, e ele sentiu a gravidade de suas ações. O que ele faria agora? Enfrentar o pai poderia ser a chave para a verdade, ou um passo em direção à ruína. Rafael hesitou, os passos vacilantes. O que o futuro reservava? O que mais estava por trás do que ocultaras? A escuridão parecia envolvê-los aos poucos, encobrindo tudo com um manto de incertezas. Mas uma coisa era clara, a luta estava apenas começando. E a verdade se aproximava, pesada e implacável, como uma tempestade prestes a desabar. O coração de Rafael disparava, e a angústia envolvia todos os seus pensamentos. Um mar de perguntas sem respostas tomava conta de sua mente. Ele sentia o pressionar do medo e da responsabilidade como se fossem correntes ao redor de seus tornozelos. O que seu pai estava fazendo com aqueles homens? O que era tão importante para que estivessem ali, no centro daquela confusão? Vamos! Insistiu ele novamente, puxando as mãos de Jurema e Ana, que pareciam fixadas ao chão. Precisamos nos afastar daqui, mas Jurema o deteve, segurando-o pelo braço. O olhar dela estava carregado de seriedade. Rafael, talvez devêssemos escutar, sussurrou. Se algo grave está acontecendo, não podemos ignorar. Ana se virou para a irmã, com um rosto pálido. Você está louca? Eles podem ser perigosos. Mesmo assim, algo está acontecendo, destacou Jurema com firmeza. Se nosso pai está envolvido, é melhor sabermos a verdade. O grupo de homens parecia cada vez mais agitado. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Rafael sabia que não podia ignorar o que estava se desenrolando à sua frente. Então, vamos nos aproximar, mas em silêncio decidiu ele, a voz quase um sussurro. Enquanto caminhavam, Rafael notava as expressões afiadas dos homens. Olhos ferozes fixados em um ponto que Rafael não conseguia ver. Ele procurou dentro de si a bravura que faltava, mas o medo era uma sombra que o seguia. Perto da esquina, eles conseguiram se esconder atrás de um carro estacionado. Daquela posição, era possível ouvir fragmentos da conversa. Ele não pode ficar impune. A voz era grave e carregava uma raiva contida. Precisamos agir logo. Outro tom, agora mais ansioso. O que ele fez foi inaceitável. As palavras ecoavam nas paredes da mente de Rafael. Que segredos seu pai carregava? O que ele havia feito que gerava esse tipo de discussão? Jurema e Ana também escutavam, atentas, cada vez mais apreensivas. E se ele não quiser se envolver? Perguntou um dos homens. Em certo ponto uma onda de medo e raiva atravessou Rafael. Ele não sabia se seu pai realmente era o vilão que aqueles homens pintavam, mas a possibilidade o deixava gelado. Estamos chegando perto da verdade, ele disse em voz baixa,
quase como uma reflexão para si mesmo. Quando levantaram novamente os olhares, perceberam que o homem que estava mais próximo de seu pai agora apontava para uma rua lateral. O grupo de homens começou a se deslocar rapidamente, desaparecendo em meio à escuridão. Rafael não pensou duas vezes. Temos que seguir. Decidiu. Jurema e Ana trocaram olhares nervosos, mas sem hesitar, se juntaram a ele. O trio correu pelo atalho, com o coração acelerado, esperando encontrar respostas antes que os homens desaparecessem. A cada esquina, a ansiedade aumentava. O medo de ser descoberto os impulsionava, mas a necessidade de entender o que estava realmente acontecendo os alimentava. Foi quando, na penumbra da rua, eles viram um flash de luz. Uma lanterna? A cena estava prestes a se desenrolar diante deles, revelando o que se escondia nas sombras. Olha lá! Sussurrou Ana. Você viu isso? Rafael assentiu, sentindo um frio na espinha. O que apareceria além daquelas sombras? Qual verdade chocante se revelaria? A aproximação do grupo misterioso os levava a um destino desconhecido, e a adrenalina corria nas veias. Respirando fundo, Rafael se preparou para o que estava por vir. Mais uma vez a realidade parecia prestes a se transformar, mas agora ele não tinha escolha. Vamos descobrir de uma vez por todas, murmurou, antes de dar o próximo passo em direção ao desconhecido. O que mais estava prestes a ser revelado? E quais consequências surgiriam desse encontro? A história deles estava longe de ter uma conclusão simples, e a tempestade, sem dúvida, estava apenas começando. Caminhando cautelosamente pela rua escura, Rafael conduzia Jurema e Ana como quem atravessa um campo de minas. Cada passo poderia ser o último, cada sombra, um flagra. A distância encurtava, e a luz da lanterna dançava como um reflexo dos medos que o atormentavam. A pequena trinca se aproximou devagar, buscando entender o que estava por vir, mas o coração de Rafael martelava, pulsando a incerteza em suas veias. Fica aqui, decidiu, gesticulando para que elas se escondessem atrás de um muro de tijolos desgastados. Ele permaneceu em pé, observando. O homem mais alto do grupo de encapuzados encarava alguém que se mantinha nas sombras. Era uma silhueta familiar, e o sangue de Rafael gelou ao reconhecer a voz que vinha da escuridão. Você não pode fugir das consequências, Carlos! Bradou um dos homens. O jogo acabou, as palavras pesadas de uma briga que não parecia começar ali. Rafael cerrou os punhos. Carlos. Era seu pai. O homem de quem sempre sentirá orgulho agora era o centro de uma discussão explosiva. A revelação rodopiava em sua cabeça como um furacão. Isso explicava tantas coisas que ele tentará ignorar. Você não sabe com quem está lidando, respondeu Carlos, sua voz firme, mas Rafael percebeu a fraqueza por trás dela. É um jogo, pensou Rafael, mas que tipo de jogo? A dúvida o consumia, e o seu corpo pulsava com um desejo de intervir. Jurema, percebendo a mudança na expressão do irmão, apertou sua mão. O que você vai fazer? Sussurrou, quase ansiosa. Esperar, disse ele, os olhos fixos na cena. O grupo de homens se aproximou de Carlos. A pressão crescia como uma tempestade se formando. Rafael respirou fundo. O que cada um deles queria? O que seu pai tinha feito para ser ameaçado daquele jeito? Estamos lidando com algo que foge do controle. Você precisa se posicionar! Outro homem gritou, a tensão em sua voz quase palpável. Rafael sentiu que seus medos se transformavam em certezas. Seu pai estava envolvido em algo maior do que ele. Os segredos escondidos, os sussurros que ele ouvirá em casa, agora se misturavam em um estupim de desespero. Ana, percebendo seu conflito interno, puxou o braço dele, trazendo de volta à realidade. Você precisa decidir, Rafael. As palavras eram urgentes, um chamado para agir. O que você vai fazer se isso estourar? Não sei, a voz dele tremia. E se eu estragar tudo? Mal percebera que a cada momento de hesitação, sua conexão com a verdade se tornava mais distante. A coragem pedia passagem. Eu preciso saber, decidiu, agora ou nunca. Esperem aqui. Com um passo salté, ele se lançou em direção à cena. O coração batendo como um tambor no compasso da adrenalina.
A visão do seu pai, encurralado por aqueles homens, o enchia de uma sensação estranha entre raiva e amor. Pai! Gritou Rafael, a própria voz soando como um grito de guerra. Todos os olhares imediatamente se voltaram para ele. Carlos olhou surpreso, e por um instante o olhar paternal do homem se encontrou com o dele. Foi um momento que poderia mudar tudo. Ele podia ver a vida do pai estampada em sua expressão. Era como se os destinos deles estivessem agora entrelaçados e a verdade estivesse prestes a ser desvendada. Mas o que ele ouviria em seguida? Que segredos seu pai esconderia para que 3 homens o cercassem com ameaças? E mais importante, como aquilo afetaria a dinâmica da família? Era um campeonato pela verdade, e Rafael precisava jogar para vencer. Um corredor de incertezas ampliava-se diante dele. O que está acontecendo aqui? Insistiu Rafael, sentindo a urgência crescer em seu interior. A resposta que ele receberia poderia ser um divisor de águas. Talvez um pacto de silêncio ou uma confissão devastadora. Aquela noite prometia mais revelações do que ele jamais poderia imaginar. E o tempo parecia pairar, como um relâmpago, pronto para desabar. Ele sabia que o caminho para a verdade estava repleto de riscos, mas havia uma diferença entre a ignorância e a descoberta. O que Rafael escolheria? E qual verdadeiro embargo se formaria antes que as respostas se tornassem claras? Os olhares pesados se fixaram em Rafael, como se ele estivesse no centro de um furacão. O frio da noite intensificava a tensão. Os homens encaravam o jovem, avaliando a audácia daquele ato, enquanto Carlos, seu pai, parecia dividido entre o alívio e a preocupação. Rafael! Carlos gritou, sua voz carregada de um desespero que fez o coração do filho acelerar ainda mais. O que você está fazendo aqui? Num breve instante, a figura autoritária do pai transformou-se em algo mais vulnerável, um simples homem perdido, cercado por sombras. Aquela cena apertou o peito de Rafael. Ele queria correr até ele, agarrá-lo e levá-lo para longe do perigo, mas havia algo de errado em tudo aquilo. Precisava de respostas. Eu quero saber a verdade. Respondeu, sem conseguir conter a frustração. Você está em perigo. Que merda está acontecendo aqui? Os homens trocaram olhares cúmplices, e um deles, o mais baixo, com marcas de violência no rosto, avançou um passo à frente, desafiador. Você realmente não sabe, sabe? Disse, um sorriso sarcástico curvando seus lábios. Seu pai fez escolhas. Agora ele vai pagar por isso. Um nó se formou na garganta de Rafael. O que seu pai havia feito? O que esse grupo queria? Ele sentiu a mão de Jurema se apertando ainda mais em seu braço, como se quisesse dizer que tudo ia ficar bem, mas Rafael sabia que não era bem assim. Você não é o que pensa que é, a voz do homem ressoou, cortante como uma faca. Esta cidade não perdoa. E você não queria ver a sua vida esmoronar? Chega! Carlos gritou, sua voz ecoando na escuridão, revelando uma dica de nervosismo. Isso não envolve meu filho. Ele não precisa saber do que está acontecendo. Mas é isso que você não entendeu, Carlos. O homem mais alto interrompeu, a fúria pulsando entre eles. Ele já está envolvido, por sua causa, os ataques verbais penetravam como flechas. Rafael estava chocado. As palavras soavam como um gosto amargo, uma verdade envenenada que ele nunca quis provar. O que mais ele não sabia sobre seu pai? Quais seriam as consequências da vida dupla ou dos segredos que ele parecia carregar? De repente, Rafael tinha certeza de que aquela noite não se tratava apenas de descobrir a verdade. Era sobre proteger sua própria família, suas raízes, a mulher que ele amava. O peso de ser herdeiro de uma história sombria começava a se instalar em seu peito, e a responsabilidade chegava como uma onda avassaladora. Eu não vou ficar aqui parado. O desespero e a vergonha se misturaram em suas palavras, virando uma determinação ardente. Eu vou saber a verdade, e você vai me contar, pai. Carlos hesitou, os olhos cheios de algo que Rafael não conseguia identificar. Havia medo lá, mas também um lampejo de algo mais, talvez de orgulho? A pressão aumentava. O homem com a cicatriz queria se afastar de qualquer tipo de confronto. Ele se virava para o grupo e,
Naquele instante, Rafael soube que o tempo era escasso. Poderia perder não só a verdade, mas também o seu pai. Ana e Jurema, ainda escondidas atrás do muro, observavam angustiadas. O que elas fariam se a situação se transformasse em violência? Rafael tinha que se apressar. Com um movimento forte, ele se posicionou mais perto de Carlos e enfrentou os homens. Se há algo que você não me contou, por favor, agora é a hora. Sua voz estava firme, mas dentro dele, havia um furacão de emoções. Silêncio reinou por um segundo, e então, Carlos olhou nos olhos de Rafael com uma intensidade que fez o jovem tremer. Ele sabia que a vida do pai e de toda a sua família dependia daquela conversa. Mas qual verdade ele traria? Um estalo. Algo que quebrava as expectativas de todos. A vida como eles conheciam estava prestes a mudar, e a revelação de Carlos poderia não ser apenas um desfecho. Poderia ser o início de uma nova trajetória, mais escura e mais complicada do que Rafael jamais poderia imaginar. E assim, no limiar do desconhecido, a pergunta pairou no ar: seria esse o momento em que tudo mudaria de uma vez por todas? As palavras de Carlos pairavam no ar, pesadas e carregadas de emoção. Ele parecia lutar contra algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. A tensão aumentava, e Rafael percebeu que o olhar do pai, antes tão firme, agora refletia medo e arrependimento. Rafael, eu fiz coisas que não tenho orgulho, coisas que podem colocar você e sua família em risco, Carlos finalmente disse, sua voz quase um sussurro, como um eco distante que cortava a intensidade do momento. Os homens que cercavam Carlos murmuravam entre si, as expressões carregadas de desprezo e impaciência. O homem mais alto, que falava pelo grupo, fez um gesto impaciente. Chega de enrolação. Conte logo o que você escondeu. Não achou que esse dia chegaria? Agora, você vai ter que enfrentar as consequências. Rafael sentiu que suas pernas vacilavam, a adrenalina fervilhando em seu sistema. Pai, por favor. Eu sou parte disso. Eu preciso saber a verdade. O que você fez para que eles estejam aqui? Sua voz, embora nervosa, tinha um tom de determinação que surpreendeu a todos. Carlos olhou nos olhos do filho. Seu olhar era um turbilhão de amor, dor e arrependimento. Rafael, eu me envolvi com pessoas perigosas. Em negócios que não eram limpos. Quando decidi mudar de vida, pensei que conseguiria deixar tudo para trás, mas não foi assim. Eles vieram atrás de algo que eu fiz anos atrás, e agora você está no meio disso. A revelação caía como uma bomba. Rafael não conseguia absorver completamente o que o pai dissera. As peças do quebra-cabeça ainda se moviam em sua mente, refletindo a dúvida e o medo. Se você sabe, por que não nos afastou disso? Por que não contou antes? A voz de Rafael ecoava a frustração de anos. Eu não queria que você carregasse esse peso, Carlos respondeu, a emoção transbordando. E então havia um silêncio, pesado e opressivo, enquanto os homens esperavam pela continuidade. Rafael sentia os olhares pesados, o tempo começava a escorregar e os segundos pareciam horas. Eu não vou permitir que nada aconteça a você, Jurema e Ana. Eu irei me proteger e proteger você. A determinação queimava nas palavras de Rafael. Isso não é só sobre você, Carlos. Seu filho já está envolvido. Se não abrir o jogo agora, ele ainda pode se responsabilizar diante deles. O tom do líder do grupo era claro, desafiador. Se você se negar, seu filho poderá sofrer as consequências. A tensão crescente fez com que o estômago de Rafael se revirasse. Ele não queria acreditar que seu pai havia se colocado em tal posição. E o peso da responsabilidade não pesava apenas sobre Carlos, agora, Rafael carregava esse fardo. Pais e filhos devem se proteger, mas você sabe o que realmente está em jogo aqui? O homem com a cicatriz acrescentou. O coração de Rafael acelerou. Em um instante, tudo parecia se unir. Pai, o que você acha que eu fiz a vida inteira? Esperei você me ensinar sobre responsabilidade e agora você vai me hipotecar para pessoas que não têm escrúpulos. Carlos respirou fundo, seu olhar fixo no filho. Rafael, não entenda isso como uma escolha. Eu quero que você tenha uma vida diferente da minha, cheia de amor e felicidade.
As palavras fortaleceram a conexão entre eles. Em meio a Zaragata, Rafael viu Jurema e Ana observando, preocupadas. Ele precisava ser forte. Venham comigo, disse Rafael em voz grave. Vamos sair daqui juntos. Não quero que vocês sejam parte disso. Você não pode sair! Um dos homens gritou, mas Rafael não se intimidou. Sentiu a coragem crescer à medida que a família se unia. Vamos, pai. Você ainda pode fazer a coisa certa. Juntos, podemos enfrentar isso, Rafael declarou, um movimento decidido em seu coração. Carlos hesitou, percebeu que sua família estava crescendo ao seu redor, o amor poderia tudo. Ele olhou para o grupo de homens, sua postura endurecendo. A verdade poderia levar a uma luta maior, mas o amor por Rafael e pela família o motivou a lutar. Talvez essa seja a única saída, sussurrou Carlos, a decisão ecoando na mente de todos. Ele então se virou para enfrentar os homens. Sim, eu fui longe demais, e agora, talvez seja a hora de resolver tudo de uma vez. Os rostos de seus atacantes mostraram uma combinação de surpresa e raiva. Diante daquela coragem, a percepção de que todos estavam em perigo causou um silêncio momentâneo. Rafael olhou para Jurema. O amor que compartilham era inquebrantável. Nós vamos superar isso. Estou com você, agora e sempre. E assim, entre revelações e a imensidão da tempestade, a escolha estava feita, eles iriam lutar, juntos, enfrentando o passado para garantir um futuro livre para suas vidas, mesmo que isso significasse desafiar o próprio destino. As palavras de Jurema ecoaram em sua mente, a verdade pode ser assustadora, mas você não precisa enfrentar isso sozinho. E ele tinha que acreditar nisso agora, porque o amor e a coragem eram seus maiores aliados. Estava pronto para a batalha, porque a vida que queriam não poderia depender de sombras do passado. O sol do novo amanhecer prometia uma nova jornada, e juntos, afastariam as nuvens que pairavam sobre suas vidas. A decisão de lutar por aqueles que amava alimentou a chama de esperança. Juntos, eles não apenas enfrentariam os desafios do presente, eles reconstruiriam o futuro. À medida que a clara luz do dia começava a romper os limites do horizonte, a família se uniu em um laço mais forte, pronto para abraçar a verdade e encarar o que estava por vir. Agora, mais do que nunca, a coragem se tornará o coração pulsante de suas vidas. Eles iriam em frente, e nada poderia detê-los. E assim, a história de Rafael e Jurema não termina aqui. Este é o momento de fazer a mudança, de se unir em prol do que amamos. Ninguém pode prever o que o futuro trará, mas uma coisa é certa, cada um de nós tem o poder de mudar a própria história. Se você se emocionou com essa conclusão surpreendente e cheia de coragem, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a descobrirem também estas histórias. Comente suas reações e teorias sobre o que você achou desse final e o que você acha que poderá acontecer a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver esta poderosa conclusão. A hora é agora!